Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do dia e da hora que vocês estiverem vendo. Agora a gente vai então para a nossa parte 2 da aula de interações intermoleculares, que vai falar sobre geometria molecular e polaridade. Então, primeiro a gente vai meio que continuar ali a ideia que a gente teve, que a gente puxou do vídeo anterior. No vídeo anterior, então, a gente falou das ligações químicas, né? Os tipos de ligações químicas, que são basicamente as iônicas, covalentes e metálicas. E agora a gente vai falar de algumas propriedades que dizem respeito a ligações covalentes. Então, a gente está falando das moléculas, né? Conforme eu comentei, composto iônico é quando tem ligação iônica, metais ou ligas metálicas quando temos ligações metálicas, e com ligações covalentes a gente vai ter moléculas ou compostos covalentes ou compostos moleculares, também é outra forma de chamar. Então, eu vou puxar sobre algo que a gente comentou lá na aula de tabela periódica, que foi o último tema do bimestre passado, antes do recesso. E nessa aula, a gente, na live também eu comentei, e no material tá lá falando sobre a eletronegatividade. Ela vai ser a tendência que aquele átomo tem de atrair para si mesmo os elétrons em uma molécula. Por isso que a gente está falando só de ligações covalentes agora, porque a eletronegatividade, ela fala dessa propriedade exatamente quando eu tenho esse tipo de ligação, que é a ligação covalente. Então, aqui, né, trazendo de novo aquela tabelinha da tendência da eletronegatividade, a tendência ela é crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ali, descontando os gases nobres, né, porque os gases nobres a gente não considera ligações feitas por eles, então, essa família ali em preto, que é a última coluna da tabela, a gente ignora. Então, ali o flúor, né, não tá aí, mas o flúor, que vai ser o elemento mais à direita e mais para cima da tabela periódica, descontando os gases nobres, ele vai ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, como tem ali no slide, a ordem da eletronegatividade dos principais átomos, né? São os que a gente mais vê. Aí tem um pessoal que às vezes faz umas frasezinhas para decorar, ou fala só direto. Eu já vi uma que era: fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Eu tive um professor que ele falava diretão, assim, então ele falava Fonkli, Brisk, pH. Tem várias formas aí da gente lembrar dessa ordem de eletronegatividade. E são esses os elementos principais que a gente vai ver nas ligações químicas covalentes. Então, quando a gente falar de eletronegatividade, de diferença de eletronegatividade dentro da molécula, é principalmente sobre esses elementos que a gente vai estar falando. E aí, é essa diferença de eletronegatividade entre um átomo e outro que dá ou não uma característica polar para moléculas. Vou colocar aqui, na verdade, aqui a gente está falando sobre. Aqui eu coloquei moléculas polares, né? Mas antes, falando sobre a polaridade de ligações, a polaridade das ligações químicas depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo algumas moléculas polares e moléculas apolares, e vou comentar algumas coisinhas com vocês. Nas moléculas polares, tem aqui o HCl e a água, né, H2O. O HCl, ele tem o cloro, que é bem eletronegativo, e o hidrogênio, que é bem menos eletronegativo. Ele era o último daquela filinha lá que tinha uma ordem de eletronegatividade do slide passado. Então, o que acontece? Quer dizer que o cloro ele vai atrair para si muito mais os elétrons dessa ligação química, dessa molécula. Então, existe aqui o que a gente chama de um momento de dipolo. Então, vai ter uma seta, né, imaginária. A parte de momento de dipolo, essas coisas, é bastante parecida com a ideia de força da física que vocês vão ver ao longo desse semestre, que vocês começaram agora a parte de física. Mas, basicamente, é literalmente o quanto aquele átomo, nesse caso o átomo de cloro, atrai para si os elétrons da ligação entre ele e o hidrogênio. E ali no caso da água, o quanto o oxigênio, que a ordem era
Flúor, depois vem o oxigênio. Então, o oxigênio é o segundo átomo mais eletronegativo que a gente tem. Ele atrai bastante também para si os elétrons da ligação, nesse caso da ligação com o hidrogênio. Então, a molécula água e a molécula de HCl, que é o ácido clorídrico, e a água, elas são moléculas polares e elas têm, como elas são moléculas polares, elas têm ligações polares. Já nas moléculas apolares, eu trouxe dois exemplos aqui que têm diferença na questão da ligação. A molécula de H2, por exemplo, são dois átomos do mesmo elemento ligados entre si. Então, eles não vão ter diferença de eletronegatividade, né? Os dois átomos de hidrogênio têm a mesma eletronegatividade, então não tem um deslocamento assim, de elétrons para um ou para outro hidrogênio de forma constante. Então, ela vai ser uma molécula apolar. A outra molécula é o CO2, dióxido de carbono, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Acho que na parte de meio ambiente também, né? A gente viu que é um dos poluidores aí do aquecimento global. O CO2, ou dióxido de carbono, ele vai ter um átomo de carbono no meio e dois átomos de oxigênio nas pontas, e eles fazem dupla ligação, né? Aqui ele está indicando só com uma barrinha, mas é uma ligação dupla. E aqui o que acontece? O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai atrair para si a densidade eletrônica, né, os elétrons da ligação. Então, é importante ressaltar isso. Sobre a ligação, a polaridade dessa ligação, essa ligação ela tem uma polaridade, né? Eu tenho os elétrons aqui sendo atraídos para o oxigênio, assim como tenho os outros elétrons do carbono sendo atraídos para esse outro oxigênio. Mas a molécula, ela é apolar. Por quê? Porque é como se eu tivesse um puxando de cada lado com a mesma intensidade, então a resultante se anula. É literalmente como um cabo de guerra, né? Aquelas cordas que o pessoal disputa. Se eu tivesse duas pessoas fazendo a mesma força, uma de um lado, outra do outro, não se move a corda, nem as pessoas. Então, é meio essa ideia de uma molécula apolar com ligações polares. Quando a ligação já é apolar, que é o caso do H2, isso não acontece, né? Então, não tenho nenhum momento de dipolo ali. Agora, com esse conceito da polaridade das ligações químicas, a gente consegue pensar na polaridade, na geometria de cada molécula. Então, uma molécula que faz ligações covalentes, claramente, né? Porque moléculas sempre são ligações covalentes. Uma molécula, ela vai ter ali as suas ligações polares ou apolares, e a gente vai conseguir desvendar ali qual que vai ser a geometria dela de acordo com a quantidade de grupos que eu tenho em volta dela, sejam esses grupos ligantes ou pares de elétrons. Aqui, eu não sei se ele volta, aqui na água, mais para frente a gente vai ver uma imagem que mostra melhorzinho, mas eu tenho dois pares de elétrons no oxigênio que não estão ligando em nada, então por isso que os hidrogênios estão ali mais para baixo, esses pares de elétrons eles estão empurrando ali, né, repulsando esses dois hidrogênios. Então, para definir a geometria molecular, primeiro a gente precisa definir a geometria dos pares de elétrons da molécula. E aí, para fazer isso, a gente precisa conferir os elétrons na camada de valência de cada um dos átomos da molécula, descobrir, né, qual que vai ser o átomo central dessa molécula, distribuir esses pares de elétrons dos átomos nas moléculas, na molécula, e depois, quando a gente entender essa geometria dos pares, a gente consegue, pela quantidade de grupos ligados ao átomo central, definir a geometria molecular. Eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês, e eu vou mostrar nesse aplicativo aqui, que é o FET. Eu coloquei o link dele, tá aqui, spoiler, mas o link dele tá lá no slide. E aí, esse aplicativo, esse site, ele tem várias simulações. Então, vou colocar aqui, por exemplo, molécula real. E aí, ele simula a geometria molecular. Eu posso selecionar aqui para ele indicar a geometria molecular e a geometria dos pares de elétrons. Então, aqui, a gente tem a molécula de água, só para mostrar para vocês como que usa.
Existe a opção também de ver os ângulos da ligação, né? A gente chama de geometria molecular por causa disso, porque tem essa questão da distribuição, mas eu não vou focar na parte dos ângulos. Os pares solitários, que eles chamam, são os pares de elétrons não ligantes. Aqui nesse caso, a gente tem 2. Se eu colocar 100, ele some com esses 2, a gente fica só com o oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio. Quando eu seleciono, ele acrescenta esses 2. E aí, nesse simulador, a gente consegue ir mexendo na molécula. E aí dá para ver como que é a geometria dela. A gente pode selecionar, ó, aqui eu estou segurando um par de elétrons, dá para girar ela, então a gente consegue ter uma visão talvez um pouco melhor de como ela é. Por que que ela é chamada de tetraédrica, a geometria dos pares de elétrons? Porque se eu contar que eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes e 2 hidrogênios aqui, eu tenho 4 grupos ligantes em volta desse átomo central, que é o oxigênio. E aí, quando eu tenho 4 grupos em volta, a posição em que eles ficam mais afastados possíveis, porque eles se repulsam, né, os pares de elétrons entre si, e os ligantes também entre si e entre eles e os pares de elétrons. Então, eles têm que ficar o mais afastados possíveis, pensando numa estrutura 3D, né? Então, pensando numa estrutura espacial. Então, os elétrons, eles vão ter uma geometria tetraédrica, porque eu vou ter 4 grupinhos ali afastados igualmente. Mas a geometria molecular, ela conta só os ligantes. Então, eu vou tirar aqui os pares solitários, que dá para ver um pouco melhor. A geometria molecular, a gente conta só os átomos mesmo, né? Então, o átomo de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio. E aqui, o nome dessa geometria é angular, exatamente porque ela tem esse ângulo, né? Se não tivesse esses pares de elétrons, ela seria de uma geometria linear. Eu vou mostrar o exemplo aqui do CO2. Eu vou usar aqueles 4 exemplos que eu coloquei no slide, mas vocês podem ver outros exemplos também, né? Que tem aqui no simulador. Aqui, vê que ele nem colocou ver pares solitários, não tem como selecionar essa opção. Por quê? Porque o carbono ele só tem 4 elétrons na camada de valência. Cada um desses 4 está aqui em uma dessas ligações. Então, aqui eu tenho 2, né, um em cada uma das ligações duplas, e aqui eu tenho os outros 2. Então, eu não tenho pares de elétrons que sobram, como eu tinha na água. Por isso que, nesse exemplo, eu vou ter... Na verdade, aqui ele não mostra, mas o oxigênio ele tem, né? Vai ter 2 parzinhos de elétrons sobrando aqui. Mas como isso não é determinante para a geometria molecular a gente pensa em função do átomo central, que nesse caso é o de carbono, a gente não precisa pensar nos pares de elétrons do oxigênio aqui. E aí, tanto a geometria dos pares de elétrons, que na verdade são os pares do carbono, quanto a geometria molecular vai ser linear, porque ele forma uma linha. Eu posso ver aqui o ângulo, né? Vai ser 180, porque eu tenho eles literalmente aqui lineares. A próxima que a gente vai ver é a amônia. A amônia, deixa eu colocar aqui para ver. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, né? Cada um dos 3 que estão sozinhos aqui vai estar na ligação com os hidrogênios. Então, eu tenho, ó, dá para ver aqui, né? Eu tenho um aqui na ligação com esse hidrogênio, um na ligação com esse hidrogênio e outro na ligação com esse hidrogênio. E eu tenho um par que sobra, então eu vou ter um parzinho isolado. A geometria dos pares é idêntica àquela da água, né? Porque eu tenho 4 grupos em volta do átomo central. Então, a geometria dos pares de elétrons é tetraédrica, assim como era a da água. Mas a geometria molecular, aí às vezes aparece como pirâmide trigonal, às vezes como piramidal, então vocês vão ver os 2 nomes. A geometria aqui dela da molécula é piramidal ou pirâmide trigonal. Vamos ver aqui os ângulos, só para a gente... Ó. Aqui ele indica mais ou menos os ângulos. O ângulo do tetraedro em si, o ideal é 109,5, que é onde estão mais afastados possíveis. Mas o par de elétron, ele tem uma repulsão um pouco maior do que os ligantes. Então, ele acaba dando uma empurradinha maior ali nesses 3, mas não precisam se preocupar com essa questão dos ângulos, estou só comentando. Na água também a gente viu isso, né? A água tinha ali um 104,5, então aqueles 2 pares de elétrons do oxigênio estão
empurrando ainda mais esse parzinho ali, os dois ligantes ali, hidrogênios. Por fim, a gente vai ver o CH4, que é o metano. Aqui, ó, o C é essa mais cinzinha, e os hidrogênios são essas branquinhas, né? Ele não tem pares de elétrons isolados também, porque é o carbono fazendo 4 ligações, então todos os elétrons de valência estão sendo usados nas ligações, e nesse caso a geometria, assim como do CO2, a geometria dos pares de elétrons e a da molécula coincide, né? As duas são tetraédricas. E aí, como esse tem 4 ligantes iguais, a gente consegue, ó, veja que eu consigo, conforme eu vou mexendo, ele vai acertando ali. Eu consigo ver os ângulos de ligações e todos vão dar 109,5 aqui, tá vendo? Que é o ângulo mesmo do tetraedro. Agora sim, a gente pode voltar aqui para o spoiler. E aí aqui eu coloquei, né, a geometria molecular. Então a da água é uma geometria angular, a do CO2 linear, NH3, que é a amônia, pirâmide trigonal ou piramidal, e a do CH4, que é o metano, tetraédrica. Aqui tem o link desse simulador que eu acabei de fechar, para caso vocês queiram testar outras ou visualizar melhor. Tem alguns sites também, né, vídeos no YouTube que mostram essa simulação de geometrias moleculares, pode ser bem útil. Aí, o que acontece? Para que a gente quer saber a geometria da molécula, né? Porque ela vai interferir de forma muito relevante na polaridade da molécula. Lembra que antes eu falei da polaridade das ligações? Tá aqui. Falei da polaridade das ligações, que dependia da diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula. A polaridade das moléculas, além de depender da diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula, depende também da geometria molecular. Por isso que a gente viu a parte de geometria molecular. Como exemplo aqui tem o CO2. O CO2 ele tem ligações polares, vejam. Aqui eu fiz o momento de dipolo, né, a setinha, puxando para o oxigênio de um lado, puxando para o oxigênio do outro, só que o dipolo resultante vai ser zero, porque é aquela coisa do cabo de guerra, né, que eu comentei. Então, a molécula é apolar, e é por isso que já que ela tem geometria linear, né? Aí aqui só um resuminho bem curtinho, né? Mas a ideia é que a gente vai ter moléculas polares e moléculas apolares. Moléculas polares são aquelas que têm um momento de dipolo resultante diferente de zero, ou seja, não nulo. E as apolares são aquelas que têm um momento de dipolo igual a zero, ou seja, nulo. Agora vem a parte 3, que vai ser no próximo vídeo, mas essa era a ideia, então, de um resuminho. Só uma última coisa que é importante comentar, não escrevi aqui, que é o seguinte, por que a polaridade de moléculas é tão importante? Porque vocês já devem ter visto que água e óleo, por exemplo, não se misturam. O óleo é composto de moléculas apolares, e a água, como a gente viu ali, né, ela é uma molécula polar. Quer dizer, aqui não mostra, né? Mas ela tem um momento de dipolo resultante apontando para o oxigênio. Tem aqui, né? Então ela tem uma característica de ser uma molécula polar. E é meio que uma máxima aí na ideia de polaridade que semelhante dissolve semelhante, o pessoal costuma falar. Em geral, a solubilidade ela é uma propriedade que é bastante afetada pela questão da polaridade. Então, por isso que é importante para a gente ver, por exemplo, que água e álcool se misturam, porque o álcool ele tem uma polaridade, mas água e óleo não se misturam, porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, para essa segunda parte do vídeo foi basicamente isso. Espero que tenha dado para entender. Se tiverem qualquer dúvida, é só falar com a gente lá pelo grupo do WhatsApp, pode me chamar direto também. Na semana que vem, no dia 13, né? Isso, no dia 13, a gente vai ter então a live, logo no começo do horário de química, referente aos assuntos dessa semana. Mas ainda tem mais um vídeo para vir aí, então a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau. Opa, calma. Preciso encerrar a gravação. Só um momentinho.
Pronto.